Juntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Juntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então havia a questão dos sonhos, né, que era muito utilizado naquela época também, as pessoas sonhavam, entendiam que isso era uma orientação de Deus. Tinha o Urim e Tumim, né, uma espécie de tirar a sorte, ok? E também o profeta, né? O profeta que viria orientar, mas no caso o profeta aqui era o Samuel que tinha morrido, né? Então Samuel tinha morrido, Saul não estava tendo sonho nenhum em relação a essas coisas e não conseguiu entender nenhum direcionamento, nem para o Urim e Tumim, no caso. Então, disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Então Saul pediu para buscar o quê? Uma mulher que tinha o quê? O espírito de feiticeira. Ele está falando sobre o espírito de Deus aqui? Não. Então vamos deixar claro que ele pediu para buscar alguém com espírito de feiticeira. Tá bem? Para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. É interessante, né? A mulher adivinhava tanto que não conseguiu nem saber que o rei estava na frente dela, né? O rei de Israel estava na frente dela. Era um cara que não era muito conhecido, ele era só o rei de Israel, né? E ela era tão adivinha que não conseguiu nem saber que era o rei que estava na frente dela ali. E ele foi muito bem claro, né? Ele, olha, eu vou falar uma pessoa para você e essa pessoa eu quero que você faça a pessoa vir até aqui, ok? Então, quer dizer, é como as pessoas hoje em dia, eu quero falar com meu avô, pronto. Então, aquele adivinho, ele vai falar coisas que o avô falaria, certo? Aqui a gente já vê que não começou bem a história, né? Não começou com muita adivinhação mesmo, não começou com um espírito aí de sabedoria, de nada disso. Mas vamos lá. Então, não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus, não tem nada a ver com Deus, o que Saul foi fazer aqui, ele foi muito bem claro o que ele queria. E como Deus não estava falando com ele segundo aquilo que ele estava entendendo, então ele foi buscar outra fonte, outras coisas. Então, o primeiro ponto é esse. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído na terra dos adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Quer dizer, ela não percebeu que o rei estava na frente dela, Saul. Ela tá falando: não, Saul mandou matar todo mundo e você tá aqui querendo armar uma cilada para mim? Eu não posso ficar fazendo essas coisas, porque se me pegarem aqui eu vou morrer também. Só que era o próprio Saul que estava ali, ela não sabia que era o Saul. Então adivinha que ela é. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então a mulher falou assim: tá bom, então quem que você quer que eu faça subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher, então quer dizer, peraí, vamos lá. Quem é que você quer? Ela já não sabia que o rei estava na frente dela e não sabia nem quem ele queria chamar. Então, 2 oportunidades de adivinhar, ela não conseguiu adivinhar nenhuma das duas. Certo? Aí ele fala: eu quero que venha Samuel. Então, era um profeta, mais conhecido, ele era sacerdote, profeta, ele era sacerdote, profeta aí? Juiz. Ju? E, bem, eu ia falar, começa com Ju e termina com Is. Então Saul, então a mulher disse: eis que tu sabes o que Samuel fez, tal, 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 tal. Então Saul, versículo 10, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá nisso, por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir Samuel.
Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Porque tu mesmo és Saul. Bom, agora ela percebe que é Saul que está ali, até porque o rei consultava o, o profeta naquela altura antes da guerra. O rei buscava o sacerdote para fazer o sacrifício antes da guerra. Lembra que ele perdeu a unção dele de rei por isso? Lembra que a história lá do rei Uzias também que aconteceu a mesma coisa? Então era comum ele buscar. E iam para uma guerra. Então a mulher sacou o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo bom, é o rei que está aqui e está me enganando. Por que ele está me enganando? Então ela confessa que foi enganada. Uma adivinha, tá? Uma adivinha com espírito de feiticeira foi enganada no seu próprio ofício aqui, dentro do seu próprio território. Porque tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, o que é que você está vendo? Então a mulher disse a Saul: Eu vejo deuses que sobem da terra. Ela vê o quê? Deuses que sobem da terra. Tem nada a ver com Deus. Tem absolutamente nada a ver com Deus. Mas aí ela fala assim, ó. Ele disse: Como é que é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião. Quem é que Saul pediu para ver? Samuel. Samuel era um homem ancião. É claro que se ele falou que ele quer ver um homem ancião, ela vai falar assim: eu vejo um garoto chegando, uma mulher, um jovem guerreiro. Não, ela vai descrever exatamente a figura que ele pediu para ver. Isso aí é uma questão de lógica. E está envolto numa capa. Quem que usava capa? Não era essa figura? Não era esse personagem? Não é o estilo de roupa que ele usava ali? Bom, entendendo Saul que era Samuel, para agora, para. Presta atenção aqui, ó. Saul fala: Eu quero ver Samuel. Ela fala: Eu estou vendo um homem. Samuel era homem, ancião. Samuel tinha morrido dessa forma, ok? E descreve as roupas que Samuel usava na época. Quem é que Saul vai entender que está chegando? Conseguiu juntar as peças? Se ele fala que quer ver A, ela descreve todas as características do A. Ele vai entender o quê? O texto não está dizendo que Samuel veio. O texto está dizendo: entendendo Saul que era Samuel, ele entendeu que era Samuel. O texto não está afirmando, falando que Samuel veio. Está contando a história. E aí agora a percepção de Saul é que Samuel estava ali. Ok? Inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul: Por que me desinquietaste, fazendo-me subir? É a mulher dizendo aqui no caso. Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Quer dizer, se Deus tem desviado dele, se Deus está respondendo, ele vai procurar um cara que era o representante de Deus, que era o sacerdote, o profeta, o juiz, Samuel. Não tem muita lógica, ok? Saul não foi procurar Deus ali no caso. Versículo 19. Aí, esse suposto Samuel fala o seguinte, ó. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Então, Samuel, aqui o suposto Samuel, vem com uma palavra, meio que uma profecia para ele. E ele ia morrer pelos filisteus. A pergunta é: Saul morreu pelos filisteus? Como é que Saul morre? A espada dele, né? Ele se mata. Isso. Saul não é morto pelos filisteus. Então, resposta errada desse Samuel aqui. Samuel não acertou. E tu e teus filhos, quer dizer, a casa de Saul também morreria. Mas aí, se nós formos para o texto, lá em 2 Samuel 21, a gente vai ver a história de um cara chamado Mefibosete.
Sabe quem era Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul. Quer dizer que parte da família de Saul manteve-se viva. Davi honra esse cara depois lá, inclusive. Abraça ele, abençoa a vida dele, ok? E outros 6 filhos sobreviveram. Quer dizer, lançou-se 2 profecias aqui e elas não se cumpriram nesse contexto. Então, todas essas particularidades, essas características do texto aqui, traz para a gente a realidade de que não tem nada a ver com um morto voltando para falar, não tem nada a ver com algum tipo de envolvimento que tenha Deus, não tem nada a ver com uma mulher que realmente adivinhava as coisas e ela acertou, e então lançou-se aqui profecias ou palavras que depois se cumpriram. Isso aqui foi charlatanismo puro, ou medo de morrer, né? Porque quando ela descobriu que era o Saul que estava ali, o Saul que tinha mandado matar todos os feiticeiros, ela tinha que fazer alguma coisa. Então, o texto e o seu contexto aqui não traz em nenhum momento que o que aconteceu foi algo real, em um morto saindo da sepultura, voltando, falando, conversando, interagindo e trazendo uma realidade. O contexto em nenhum momento. Agora, esse exercício ele serve para quê? Para que eu aprenda a analisar o texto e o seu contexto. Como eu falei no grupo para vocês, a ideia não era que vocês passeassem na Bíblia, porque você vai para outros textos e vai falar, olha, no mundo dos mortos não há sabedoria, inteligência, etc. Vai pegar provérbios, vai pegar texto no Novo Testamento que vai falar contra a consulta aos mortos, vai falar contra essa relação com os mortos e tal. Mas e o texto aqui, a história? Porque a Bíblia não pode se contradizer. Então, a história, geralmente a pessoa passa reto, só fica em alguns trechos dessa história aqui. E não vai nem conferir depois se a profecia lançada foi cumprida ou não. E não foi cumprida. Então, que a gente possa ficar ligado e analisar cuidadosamente o texto. Isso aqui é uma história. Não precisa de interpretações teológicas. O que precisa é entender os personagens dessa história. Quem está falando e o quê. Se essa história fosse resumida em entendendo Saul, que era Samuel, já era o suficiente. Porque a história está contando que ele entendeu que era Samuel. A história não está dizendo que era Samuel. Foi o entendimento dele. E o entendimento dele veio baseado no quê? Naquele contexto, o contexto de que ele queria ver Samuel, e ela descreve uma figura como Samuel, que era super conhecido na época. Ok? Então, que a gente possa tirar isso aqui como uma lição para que os outros textos históricos a gente possa sempre, a gente venha a ter calma. Eu sei que vocês estão lendo bastante agora, né? Mas é o momento de vocês fazerem isso e a leitura correta. E a leitura correta não é aquela antes de dormir, que você lê um texto com a boca bocejando, querendo pegar no sono. A leitura correta não é aquela que você passa rápido o olho e tal, não. É uma caneta na mão. E você vai lendo, faz uma marcação, grifa ali, e vai entendendo o que está acontecendo na história. Tudo isso vem para o seu subconsciente. Em dados momentos no futuro, vai lembrar. Você vai lembrar disso aí. Isso vai vir à sua cabeça depois. Você vai fazendo conexões em outras disciplinas, em outros temas que nós vamos abordar. Isso vai se fazendo automaticamente, vai formando conexões automaticamente, uma vez que isso foi armazenado da forma correta. Tá bom? Então, tome cuidado com a leitura que vocês fazem. Se for uma leitura só superficial, só para cumprir. Eu li, só para falar que leu, né? Passa o olho rapidão e tal, não vai perceber essas situações, essas características do texto. E se você não percebe isso, você não entendeu a história. São livros históricos, ok? Algum comentário, alguma pergunta? Quem levantou a mão aqui? Vamos lá.
Eu. Everton, quando você pediu para a gente ler, né, eu li, e aí realmente, quando eu li, eu cheguei à conclusão do não sei, mas agora que você trouxe, assim, né, para mim ficou muito claro, só que quando eu li, para mim não estava nada claro, inclusive eu, tipo, coloquei alguns vídeos, assim, no YouTube de diversas denominações, tipo Batista, por exemplo, Presbiteriana, enfim, várias, e aí eu vi que, tipo assim, isso é uma discussão, assim, bem grande, aparentemente, tipo, pelos teólogos. Alguns acreditam que sim, outros que não. Mas de todos os vídeos que eu vi, nenhum trouxe essa base que você passou, dos deuses. Para mim, assim, ficou muito claro, com nenhuma dúvida agora. Mas realmente, quando eu vi pelo YouTube, tipo, cada um trazia uma coisa, tentando trazer que realmente era Samuel. Uau! Que coisa, hein? Puxa vida, então. Estamos num privilégio aqui, estamos superando muitos estudos por aí, então, porque é um estudo simples, né, de se fazer. É uma reflexão que não é complexa. Ela é trabalhosa porque ela é detalhista. A gente tem que prestar atenção nos detalhes que estão acontecendo na história, certo? Mas não há tanta complexidade naquilo que eu entendo aqui. E eu ensino sobre esse texto aqui, nossa, desde quando? Desde, sei lá, quase 20 anos eu explico esse texto aqui, né, em sala de aula. Sempre expliquei para o pessoal, eu dava desafios para eles conseguirem em grupo, tentar desvendar isso tudo. E a maioria fica sempre muito ligada em, não, mas não pode ter consultas mortas, porque naquele texto tal, o Novo Testamento está dizendo isso e aquilo, mas tá bom, e o texto aqui? E a história aqui? O espírita pega a história aqui. Como é que faz? E se eu não compreender isso abala a minha fé. Porque todo mundo tem uma pessoa que morreu ou vai morrer, que gosta muito, e se puder encontrar, vai querer encontrar. E no momento de desespero, desilusão, frustração da vida, vai vir aí, ó. Como eu vi hoje. Quem que estava falando hoje? Pessoa. Deus está olhando por nós. Não, fulano está olhando por mim lá em cima. Ele está olhando por mim. Eu sei que está, não sei que tem. Não está, não. Não tá, não. Não, mas eu acredito. Você pode acreditar, tem Papai Noel se quiser, mas o fato é que não tá. Não existe essa comunicação, não existe essa relação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Eu, pelo menos, nunca encontrei um morto que voltou. Eu gosto muito. Nós vamos falar sobre seitas, heresias, religiões, e aí eu vou comentar um pouco sobre a questão do espiritismo e como é ilógico. Vou explicar um pouquinho para vocês também por que eu sou cristão. E eu não sou cristão porque nasci num lar cristão. Eu sou cristão porque eu fui convencido a ir para o céu. Não. É porque dentre todas as crenças que eu já pesquisei, estudei, que são muitas, a única que eu vejo que há lógica, no começo, meio e fim, é da ideia cristã. Não estou dizendo que eu compreenda tudo, há muitas dúvidas realmente, certo? Há muitos limites. Mas de todas as crenças que eu já vi, já estudei, a ideia cristã é a que faz sentido. É por isso, ok? Não é por causa de que eu nasci num lar evangélico, não. Que não foi mesmo. Fala, Silvia. Boa noite a todos, né? Pastor, se a gente for lá em Deuteronômio 18, do 10 ao 12, lá fala, né? Lá no 12 fala assim, no 11, vou ler um pedacinho, que fala assim, também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas, adivinhar o futuro e coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria, ou fazer encantamentos, ou trabalho de médium, magia, consulta aos mortos, né? Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. Então, eu acho que aqui, já porque Deus, aqui ele não muda, né? Aqui acho que já cai esse negócio aqui que Saul foi fazer, né?
Já dá para ver que o que aconteceu lá é uma coisa que realmente ele sabe que Samuel não voltou mesmo. Então, É, acho que sabe que eu entendo, não é uma mentira que aconteceu ali, né? eu entendo o que você está falando, está correto o que você está colocando, mas é que a gente precisa aprender a desmontar no próprio texto. Porque o texto não pode dizer uma coisa num lugar e depois contar uma história que acontece totalmente diferente, entendeu? Então, desmontar essa falácia, essa mentira, essa invenção dentro do próprio texto é importante. Porque senão o pessoal vai ficar usando aí muita besteira e a gente vai citar o outro lá. Mas aí eles vão dizer assim, tá bom, mas esse texto está dizendo aqui, ó. O texto está falando aqui que a mulher tem que cobrir a cabeça com o véu. E se não fizer isso, está em pecado. Olha. Olha o texto está dizendo aqui. Ó. Mas o que o contexto dele todo está dizendo? Né? Então, analisar, eu entendo que a Bíblia explica a Bíblia. Naquilo que é revelado, aquilo que tem luz para nós, a Bíblia vai explicá-la. E o contexto disso é muito importante. Aí, depois, lembra lá, Oica, observação, preciso observar o texto. Todo o seu texto e contexto, eu preciso observar. Depois eu vou interpretá-lo. Depois eu vou correlacionar. Aí eu faço isso que você está fazendo. Aí eu vou para um outro texto, um contexto, para outro texto, porque ele vai reafirmando esse princípio. Mas a observação é o princípio. Se eu não conseguir observar, já era. Vai ficar sempre aquela dúvida lá daí, no caso. Tá bem? Fala, Daiane. E qual o fato que explica pessoas realmente ver determinados espíritos? Porque eu tive isso bem próximo de mim. Realmente existe espíritos que são entidades malignas se passando por determinadas pessoas, que é uma explicação que muitas igrejas dão hoje, né, Everton? Ah, se a pessoa apareceu, escreveu uma carta, mas é um demônio que se passa por aquela pessoa. É isso mesmo ou tem alguma outra explicação? Boa pergunta. Bom, eu não sou agnóstico, né? Embora seja um bom candidato a agnóstico, eu não sou agnóstico, tá? Agnóstico é aquele que não crê. A principal frase do agnosticismo é não podemos crer. Adams Huxley, que era o propagador aí da crença agnóstica. Mas no agnosticismo, você não pode dizer que Deus existe, porque você não pode provar que ele existe. Mas também não pode dizer que ele não existe, você não pode provar que ele não existe. Então, a ideia do agnóstico é, olha, pode existir o mundo espiritual, etc., mas não há contato entre esse mundo terreno e o mundo supostamente espiritual. Bom, não tem relação uma coisa com a outra, certo? Eu não sou agnóstico. Então, eu acredito que há uma relação do mundo físico com o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual e há uma relação. E há interferências. Logo, eu entendo que esses acontecimentos pode ser esquizofrenia, pode ser perturbação psicológica, pode ser que a pessoa ouviu tanto das coisas aí que começa realmente a imaginar, né? A mente imagina certas situações. E aí projeta isso como se fosse uma verdade. E pode ser manifestação demoníaca? Também pode ser. Não descarto. Como eu não sou agnóstico, eu acredito que existe uma relação com o mundo espiritual também. Nós não conseguimos exatamente explicar como isso vai acontecer, em que momento isso acontece, e por que exatamente que isso está acontecendo ali e não acontece em outro lugar. Mas o fato é que acontece. Então, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Eu já vi gente que, na verdade, estava tão perturbado com a Igreja Universal que ela via demônio nos quadros, televisão, tudo que ela olhava dentro da casa dela, ela via, porque ela estava perturbadíssima por causa da Igreja Universal. Ela só ouvia demônio, 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 e a mente dela começou a projetar cada coisa absurda. E não tinha. Eu peguei amizade com a família toda lá, ia para lá, e aí uma vez me chamaram, que ela estava toda perturbadíssima, isso foi na Bahia. E eu tinha mudado naquela cidade, e aí foram procurar o pastor, assim, tinha mudado para aquela cidade, novo, fora e tal, né? E pronto, fui para lá. Aí, depois de perceber toda a situação, eu falei, olha, fica tranquila que eu vou resolver o seu problema hoje. Hoje, a partir de hoje, nunca mais você vai ter esse problema.
Me fala onde é que você está vendo essas coisas. Ela começou a falar, televisão aqui, tem esse aparelho, tem quadro, tem isso, tem aquilo, e tal, 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 tal. Falei, pronto, ok. Então eu vou falar agora para o pessoal da minha equipe vir aqui e eles vão me ajudar, certo? E depois de terminar tudo isso, nós vamos orar e aí eles vão me ajudar a recolher todas as coisas, televisão, quadro, carro, tudo que tiver aqui eu vou levar embora. Os demônios vão sair daqui. Fique tranquila que não vai ser perturbada mais. Aí ela falou, mas como assim, Itafra? Se tem demônio no quadro, leva o quadro embora. Se tem demônio na televisão, leva, né? Porque quando isso aí cair na minha mão, chegar na minha casa, fica tranquilo que demônio nenhum fica ali. Ok? E, ó, tô precisando de uma televisão desse tamanho aqui, viu? Até brinquei com ela lá e tal. Aí ela parou, aí eu consegui explicar e tudo, e bom, parou. Mas era uma perturbação terrível. Agora, já vi situações em que realmente havia manifestações espirituais, demoníacas, no caso. Ok? Não dá para generalizar, mas acontece uma coisa ou outra. Enfim, isso faz parte. A gente tem que analisar cada caso, cada situação. E existem manifestações demoníacas bem sérias, mesmo, bem convincentes, viu? Os caras que são charlatão pra caramba, sabem enganar, mas tem umas que são, olha, são de arrepiar o cabelo mesmo. Fala, Lu. Você levantou a mão? Tá aparecendo para mim aqui. A dúvida da Dayana é a mesma que a minha. E eu presenciei uma criança de 4 ou 5 anos falando como se fosse o pai dela e pedindo permissão para a mãe deixar levar. Então, acho assim, como uma criança pode receber um demônio? Lu, essa é uma excelente pergunta. Olha, eu não vou conseguir te explicar didaticamente porque a Bíblia não traz isso para gente. Mas existe essa possibilidade, sim. Eu já vi várias vezes. Várias vezes. Eu vi uma criança, uma vez, uma experiência pessoal que eu tive. Eu estava no púlpito, aí foram me chamar. E aí foram me chamar, na igreja que eu trabalhava, muito grande e tal. Aí fui lá no cultinho, né, na classinha lá que ficavam as crianças. Tava uma criança pro lado de dentro e todo mundo pro lado de fora. Tava todo mundo com medo. Aí eu peguei a obreira lá, a moça no caso, entra comigo lá, vamos lá. Aí entrei, a criança de 5 anos, idade do meu filho, tava de cabeça baixa, reto assim, tipo filme de terror mesmo. Aí, aí eu fui falar com ele assim, ele olhou para mim e falou assim, eu vou passar com um carro em cima da sua cabeça. Mas uma voz grossa, assim, sabe? Eu falei, vixe, na hora que ele falou assim, quase mijei nas calças. Meu Deus do céu, uma criança de 5 anos de idade, daquele tamanho, falando assim, meu Deus. E quis vir para cima ainda depois. Né? Então eu percebi que não, claramente não era uma criança aquilo ali. Então, pelas experiências que eu tive, acontece. É impossível uma criança de 5 anos, 4 anos, 3 anos, aliás, não era 5, era menos de 5 anos, simular isso. É impossível. Não tem como. Por mais que tente, humanamente é impossível essas coisas. Eu sei o que eu vi, mas não dá para explicar exatamente como isso se processa. Né? A única explicação que eu consigo trazer mais concreta é que os pais têm a ver com isso. Quem está errado ali não é a criança, são os pais. A autoridade sobre aquela criança naquela idade são os pais. Então, tem coisas erradas a partir dos pais. Família. E isso acontece. São experiências pessoais. Não é uma doutrina bíblica. Nem tudo que acontece na vida a Bíblia vai explicar para a gente ali, detalhadamente. Mas acontece. Acontece sim. É um dos motivos que a gente tem que guardar. Nós somos autoridade sobre os nossos filhos. Quando eu digo autoridade, existe influência e existe responsabilidade emocional e espiritual em relação aos nossos filhos.
E isso é muito importante a gente entender. Tá? A igreja, ela está muito voltada para dizer assim, olha, a criança é a igreja do futuro. Aí vem o diabo e fala assim, mas é para mim do presente. Porque daí o mundo leva a criança a se tornar traficante, se tornar aviãozinho, prostituto, enquanto a igreja fica falando que é a igreja do futuro, né? Os evangélicos ficam falando que a criança é só no futuro, porque não dá dízimo agora, né? Como é que vai ser agora, né? Por que a gente vai se importar tanto com a criança agora? Não. Então, a gente tem que ficar ligado. Mas acontece. Infelizmente acontece. Não sei explicar didaticamente. Alguns vão tentar explicar, mas eu não acredito em nenhuma dessas explicações, porque a Bíblia não traz isso como uma didática que realmente vai nos fazer entender todos os pontos. Aí vem de experiência pessoal, um vai dizer uma coisa, outro, e eu prefiro não padronizar nada disso. Pode dizer. Quem aqui levantou aqui? Vinícius? Mais alguém? Tranquilo, então? Vamos seguir? Sim, eu posso te perguntar rapidez? Olha aí, Vinícius. Essa é uma pergunta bem simples que eu sempre tive na minha cabeça, certo? Em relação à Bíblia, certo? Segundo, se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir. Não sou, quem sou eu para falar sobre isso? Mas é simples assim. Segundo o cristianismo, o entendimento da Bíblia, uma pessoa vai ser julgada pelos seus atos num dia do juízo final, correto? Então eu vou botar assim, uma coisa bem simples. Uma criança que acabou não, recém-nascido, pronto. Nasceu, viveu 10, 15 dias, morreu. Supostamente, sempre ouvi dizer, por favor, se eu estiver errado, pode me corrigir, não sou dono da verdade. Eu, muito pelo contrário, estou te perguntando por não saber. Então, supostamente, essa criança que viveu 10, 15 dias, herdaria o reino dos céus. Agora, ao passo que uma pessoa que vivesse, vamos botar, não um exagero, 100 anos de idade, ela seria julgada por toda essa vida. Então, isso sempre me causou dúvida. Seria muito injusto, né, Vinícius? Muito injusto isso aí, né? Um vai pagar por Não, né? 100 anos. Legal, legal. Boa pergunta. Isso aí realmente deixa a nossa cabeça pensativa. Mas é uma má interpretação bíblica, né? Porque nós não vamos ser julgados por esses 100 anos. A questão é, se eu estou em Cristo, não há julgamento por 100 anos. Não haverá um tribunal onde eu serei o réu e o acusador vai vir e vai mostrar todos os pontos, o defensor, que é o diabo, né? E aí o defensor, que é Jesus, que é o advogado, vai combater todos os pontos e vamos ver em que meio termo que chega e para absolvição ou para condenação. Não há isso aí. Isso aí é um romance que muitos evangélicos e católicos montaram a respeito da Bíblia, fizeram filmes e livros a respeito disso aí, mas o fato é que Jesus não traz essa realidade. Quando Jesus está lá, eu vou só citar um exemplo. Jesus está lá na cruz, tem um ladrão do lado direito e outro lado esquerdo. Um dos ladrões aí tira sarro de Jesus e o outro fala assim, olha, né, me perdoe. Vou te falar, eu acredito. Aí Jesus fala assim, ok, então pronto, então hoje mesmo você vai estar comigo. Então cadê o julgamento dele aí, de todas as situações que ele fez, isso e aquilo? Então tudo isso vai para a cruz. A vida cristã é para quem entendeu que ela finaliza e inicia na cruz. A vida velha se finalizou na cruz e a vida nova começa na cruz. Porque não tem lógica, não sou eu que pago pelos meus pecados. Cristo fez isso. Então, se a criança viveu 15 dias e o outro viveu 100 anos, tanto faz. O que vale é aquele momento, o que vale é
aquela vida que você decidiu ter agora em Cristo. Só isso. Mais nada. Esse romance que contam aí, que de romance não tem nada, é um filme de terror, na verdade, né? Vai vir, vai acontecer isso, você vai ser julgado e tal, tem medo do inferno, que vai queimar. É uma besteira. É uma besteira. A questão toda é viver com Cristo. E viver com Cristo não significa ser perfeito, mas caminhar com o perfeito. Quem é o perfeito? Cristo. Esse é o ponto. Não há perfeição nesse aspecto aqui nessa terra. O Paulo, o apóstolo, ele fala assim, olha, eu vivo num corpo corruptível, por isso faço essas coisas. Mas um dia eu serei revestido de incorruptibilidade. Então, nada disso mais vai acontecer. Enquanto estamos num corpo corruptível, somos falhos. Mas eu vivo com Cristo ainda? Esse é o ponto. E aí, quem é que pode dizer quem é que vai ser salvo ou não? Só a pessoa e Deus. Só. Então, resumindo, desculpa, perdão, só para finalizar. O que importa é que esteja, você não está falando, com Cristo. Sim. Independente do que. Tem que estar com Cristo. Agora, é óbvio, Vinícius, que uma vida com Cristo nos faz viver diferente. Eu não vivo diferente para ser salvo. Eu vivo diferente porque fui. Compreendi a salvação e passo a viver diferente. É um processo meio que automático. Não significa que vai viver nessa espécie de perfeição aí, como eu falei, né? Não é essa a ideia. Mas a salvação, ela opera uma transformação em mim. O importante é você estar com Cristo. Agora, se essa vida com Cristo não faz nada, imagine só, você tem Deus dentro de você e não muda nada na sua vida, aí eu fico perguntando, né, que Deus é esse? Vida é essa? Esse é o grande ponto, é um processo automático. Para fechar, aí se quiser falar, você fala, Vinícius. Eu não faço o que eu faço porque eu quero ir para o céu, porque eu quero ser salvo, porque eu quero um milagre. Não, eu faço o que eu faço porque eu vivo com Deus e isso me impulsiona a fazer o que eu faço. Não é porque eu sou bonzinho, sou, nossa, espetacular. Não. É porque eu vivo com Deus. E isso me impulsiona a viver diferente. E transformando a minha vida para melhor. Eu me tornei um ser humano melhor. Me tornei uma pessoa melhor. Eu aprendi a ser pai. Eu aprendi a ser marido. Aprendi a ser amigo. E vou melhorando aos poucos. Piso no tomate de vez em quando? Piso. Mas vamos lá. Vamos melhorando, vamos melhorando, vamos melhorando. Agora não faço isso porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu vivo com Cristo. Simples. Pode fechar aí se quiser, Vinícius. Top. Então, beleza. Fala, Daiane. A gente vê muitos personagens da Bíblia pisando na bola, né? Davi, Salomão, Samuel. Teve algum momento que a Bíblia traz, é que eu não terminei de ler ainda, né? Tem algum momento que Samuel também pisa na bola, eles tendo tanto juiz, profeta, sacerdote, mesmo assim ele falhou? A Bíblia relata alguma coisa? Olha, Daiane. Existe erros que Samuel cometeu. Não nessa altura, como Saul, por exemplo. Ok? Quando ele ungiu Saul como rei, por exemplo, apesar de ter recebido instruções de Deus para ungir Davi, ele foi lá e ungiu Saul. Ele vai e escolhe Saul. Foi um erro ali, entre aspas, né? Um erro, e Deus acabou. No texto ali fala que Deus o abençoou a vida de Saul para seguir em diante, ok? Enfim, mas nada assim de grotesco, né? Apesar de Samuel ter advertido o povo, por exemplo, sobre os perigos de ter um rei, ele acabou por liderar o processo de instalação. Ele falou, olha, não é bom que faça isso, mas daqui a pouco ele estava fazendo, né?
Olha, gente, o caminho não é esse, ok? Mas tá bom, vamos lá. Já que vocês querem tanto, vamos lá então. Vamos fazer. E deu errado, né? Não deu certo. Essa foi uma, uma questão complicada, porque ele é que liderou todo esse processo aí de transição, né? Da teocracia para a monarquia. Mas nenhum desses erros gritantes, quando eu digo gritante, o que é um erro gritante? Um erro gritante é aquele que não há arrependimento, que não há confissão. Um erro gritante é aquele que a soberba predomina, né, na vida da pessoa e ela se coloca acima até para defender os seus próprios erros. Mas Davi teve erros terríveis. Meu Deus do céu, como teve? Só que você via Davi daqui a pouco se arrependendo e mudando a postura, porque a vida com Deus faz isso. Ela não impede que nós venhamos errar, mas ela faz com que ela nos impele, né, nos empurra a reconhecermos, identificarmos esse erro e reconhecermos esse erro e mudar a direção. Essa é a diferença de quem vive com Deus e quem não vive. Tem gente que pensa que viver com Deus me impede agora de cometer erros. Não. Mas me impele a reconhecer esses erros e mudar a postura. Essa é a diferença da vida com Deus e a vida sem Deus. Ok? Bora lá então, mais alguém? Tranquilos? Vou fazer um resumo para a gente aqui, então. Vou falar. Pode falar? Pode falar, Sheila. Na verdade, ali, os filhos de Samuel que pisaram na bola, né? Que erraram muitos, né? Ah, claro, claro. Com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida. E naquela época era um pouco mais complexo, né? Hoje nós temos o Espírito Santo aí, tem essa relação mais próxima com Deus. Na época era mais complicado essa pegada também. Era muito na obediência e numa relação muito pessoal. Imagina, né? Olha só. Eu quero dizer que a gente tem 66 livros na Bíblia. Milhares e milhares de pesquisas arqueológicas, geográficas, históricas, etc. Tem de tudo. E mesmo assim, 99% não conhece nada. Imagine naquela época que não tinha nada escrito assim. A galera não tinha uma biblinha em casa para eles lá consultarem e tal. Não tinha isso. Não existia. Imagine só. Se a gente, com tudo que temos, a gente comete um monte de besteira, imagina aquele pessoal lá. Mas aí é que entra a graça de Deus. A graça de Deus não depende disso. Né? Entendo eu, ok? Porque há vários entendimentos, mas eu entendo que a única coisa que é necessária é ter um coração contrito. Quer dizer, um coração que é verdadeiro, que se coloca realmente para se arrepender. Arrepender é você entender que você está errado. Essa é a ideia do arrependimento. E muda a postura. Se for preciso fazer isso uma vez, faça 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Faça enquanto respirar. Vai fazendo. E assim é o caminho. Maravilha? Se tiver mais alguém aí, pode falar. Você acredita que Deus alguma vez arrependeu? Porque eu estava lendo, né? E tem Deus uma. falhou na hora que você falou. Deus o quê? Alguma vez se arrependeu? Eu estava lendo o versículo 29, estava escrito assim, abaixa um pouquinho aí, amor. Portanto, diz o Senhor, na verdade tinha falado que eu, tua casa e de teu filho e de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, e aos que me desprezam, eu desprezarei. Tem essa passagem que eu estava lendo nesse livro que você recomendou para a gente ler, e tem também o da arca, né? A aliança.
Então, eu fico pensando assim, são índices de arrependimento? São índices de que ele se arrependeu e voltou para trás? Que é uma coisa A assim, que questão é se Deus, né, se arrependeu, no caso, né? se arrependeu de alguma coisa, se ele também se arrepende como nós. Então, Lu, olha, se eu falar assim, se eu falar que sim, aí ferrou tudo. Mas Porque se esses Deus... textos que tem, esses textos que tem, Vou guardar, vou responder isso aí. Estou construindo o pensamento aqui, ó. Se eu falar que sim, ferrou tudo, por quê? Porque a partir do momento que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Existe a pré-ciência de Deus. O que é pré-ciência? Ele sabe antes. Então, se Deus que sabe antes chegar num ponto de se arrepender, ele lascou tudo, né? Porque aí... Aquela parte que ela tá falando, posso te falar, última vez, só desculpa, interrupção. Olha, Parece que, se eu não me engano, por favor, se eu estiver errado, para corrigir. No Gênesis, parece que ele fala, antes de mandar o dilúvio, que Deus se arrependeu eu sei o texto, Vinícius, porque de. eu abordei esse texto aqui nos primeiros encontros sobre Gênesis, né? E a expressão utilizada ali, se arrependeu, né? Pelo contexto, não é que Deus se arrependeu como nós nos arrependemos, mas é uma expressão usada pelo autor para demonstrar que Deus teve consciência disso que estava acontecendo e entendeu que isso é realmente errado. Não deveria acontecer. Mas não que Deus tenha feito isso acontecer. Então, usa-se expressão para trazer Deus próximo da gente, próximo da nossa linguagem, porque ficaria impossível descrever algumas coisas sobre Deus se não usar a nossa linguagem. É a linguagem humana. Afinal de contas, é um transcendente, soberano, agora vindo para cá e a gente precisa descrever o que acontece. Descrever aqui a posição de Deus, por exemplo. Então, ali, não é que Deus se arrependeu como nós, ele teve a consciência do erro e tal. Não, ele teve a consciência de que isso é errado. E o autor coloca como Deus realmente não concordando com aquilo que havia acontecido. Pode falar, Lu. então, mas assim, é que quando você lê a Bíblia, tem passagens assim, diz, que nem essa do versículo 29, ele falando que ele ia perpetuamente viver e depois ele não quer mais. Então, a gente, como humano e leigo, a gente interpreta como não gostei, não foi bom, não quero mais fazer isso. Isso, para mim, é como se fosse um arrependimento. Então, você falou bem, né? Você disse como Saul, né? Entendendo Saul que ele foi o entendimento de Saul, e esse é o seu entendimento. Mas entre o entendimento de Saul, seu entendimento e meu entendimento, existe um texto com contexto. Naquele texto com contexto, ele traz a ideia de que Deus não aprovou e traz um Deus soberano lá em cima que está longe para perto, com as analisada segundo o seu contexto. A mesma palavra tem vários significados e eu só vou compreender o real significado a partir do contexto daquele texto. É aquilo que eu falo para vocês, é a observação e aí vem a interpretação. A observação é o que o texto realmente diz. A interpretação é o que ele quer dizer, e o que ele quer dizer só é possível saber com o contexto. Você vai ver a mesma palavra utilizada de formas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala sobre seita, participar de uma seita é algo bom ou algo ruim? Ruim. A Lu falou ruim. Quem mais fala ruim aí? A Sheila acha que é ruim. Ok. Tá bom. Só que, quando o texto em Atos se refere à seita, está falando sobre o grupo que seguia Jesus.
que era considerado a seita do Nazareno. Quem que era o Nazareno? Jesus. Então, o contexto vai denunciar se é uma expressão boa ou se é uma expressão ruim. Tá? Não é a palavra em si, mas é o contexto. Maravilha? Bora lá, fala lá, Daiane. Mesma coisa que a palavra ocultismo, né? É estudo daquilo que a gente não conhece. E não é aquilo que está oculto, não algo que é ruim, né? Sim, exatamente, né? Aqui em Portugal a gente vê muito isso acontecendo, nessas expressões. Você chegar no Brasil e falar assim, mas busca o puto lá. Nossa, vai buscar um gogoboy, né? Busca o puto, vai buscar um gogoboy. Ok? Mas aqui pra gente é busca criança. Só isso. Meu filho é um puto. Entendeu? Voltamos então em 2 minutinhos, ok? Até já.